Olá pessoal, nesse momento iremos apresentar um tema que é muito importante para a sociedade e que passa despercebido, a intolerância hereditária à frutose. Iremos trazer suas causas, efeitos e seu tratamento na atualidade. O nosso grupo é composto por 5 pessoas: David Dantas Secundino, Laura Santos Amaral, Thaís de Amorim Gomes, Vitória Camille Maia Batista e o professor Humberto Crisafulli. A frutose é um composto formado por 6 átomos de carbonos ligados por ligações covalentes. Em sua estrutura existe a presença de uma hidroxila e um grupo carbonila. Esse monossacarídeo se trata de um isômero da glicose. A única diferença está no posicionamento do grupo carbonila, uma vez que hidrolisada irá determinar a origem de uma acetona ou aldeído. Uma vez hidrolisada, a frutose fornece acetona. Por um outro lado, a glicose origina um aldeído. A levulose, ou frutose, é encontrada tanto na forma isolada na natureza, quanto como sacarose. Está presente em frutas, mel e em alguns vegetais que são ingeridos regularmente na dieta humana. Vale citar que a frutose também pode ser produzida pelo organismo humano, através da via de sorbitol, em que a glicose será convertida a sorbitol pela enzima aldolase redutase, e em seguida o sorbitol será convertido em frutose pela enzima sorbitol desidrogenase. É importante pontuar que o sorbitol pode ser encontrado em alguns alimentos e que, quando ingeridos de forma excessiva, vai causar os mesmos sintomas decorrentes da ingestão da sacarose em indivíduos que são intolerantes a esse monossacarídeo, já que a frutose na atualidade tem sido muito consumida como adoçantes de bebidas e frutas industrializadas, podendo ser encontrada também como componente de alguns medicamentos. Para darmos continuidade sobre a intolerância hereditária à frutose, é essencial que todos saibam o que é a frutose. A frutose nada mais é do que um monossacarídeo que pode ser encontrado com facilidade na natureza, em frutas, mel e em algumas raízes, em forma isolada ou na forma de sacarose. É utilizado no dia a dia como adoçante de bebidas e frutas industrializadas, deixando claro a sua relevância na rotina da população. A frutose também é uma via metabólica usada para a produção de energia para o corpo humano. Assim, a sua adaptação para edulcorantes em alimentos para pessoas com diabetes só ressalta ainda mais a sua importância. A frutose é metabolizada principalmente pelo fígado. Ela adentra os hepatócitos através do transportador GLUT2. Dessa forma, não há gasto de energia, nem mesmo a necessidade de estímulo pela insulina. Nesse tecido, ocorrerá a fosforilação da frutose em seu carbono 1 pela enzima frutoquinase, ou então em seu carbono 6 pela enzima exoquinase. Então, a primeira reação acontece uma vez que há uma grande afinidade da exoquinase com a glicose. A frutose 1-fosfato é convertida a dihidroxiacetona-fosfato, ou DHAP, e gliceraldeído, pela ação da enzima frutose 1-fosfato aldolase, ou aldolase B. Então, assim, a partir daí, os seus subprodutos já poderão seguir caminhos distintos, onde contribuirão para manter o anabolismo e catabolismo celular. Quando há uma deficiência na atividade dessa enzima, ocasiona na intolerância hereditária à frutose, que se trata dessa doença autossômica recessiva, na qual é classificada como um erro inato do metabolismo e que acarretará no acúmulo de frutose 1-fosfato no fígado, rim, intestino delgado. A ausência dessa enzima comprometerá de forma efetiva as vias metabólicas que regulam a glicemia. E logo após o seu diagnóstico definitivo, que é feito por exames laboratoriais, o indivíduo deverá iniciar o tratamento, que é feito apenas por uma dieta restrita, sem a presença de frutose, sacarose e sorbitol. Falando um pouco mais na parte metabólica da frutose, ela é absorvida em nível intestinal e é mediada por uma proteína da família GLUT, chamada GLUT5, que está na membrana luminal dos enterócitos e tem uma grande afinidade com a frutose. Ela é transportada por difusão facilitada e colocada para dentro da célula intestinal. Assim, após a sua absorção, a frutose sai dos enterócitos através da membrana basolateral, que agora será mediada pela GLUT2.
A partir daí, a frutose chega ao sangue, na qual é transportada pela veia porta, até chegar ao fígado, onde é feita a sua principal metabolização. Mas ela também pode ocorrer no epitélio proximal dos túbulos renais e no intestino delgado, uma vez que também possui enzimas que são necessárias para catabolizar esse monossacarídeo. Como a frutose adentra os hepatócitos, sendo mediada por um transportador de membrana da família GLUT, a GLUT2, esse transporte não é dependente de insulina e não envolve o gasto de energia. Nos hepatócitos, boa parte da frutose é fosforilada em seu carbono 1, pela enzima frutoquinase, assim formando frutose 1-fosfato. Embora não seja tão comum devido à afinidade da enzima pela frutose, esse monossacarídeo também pode ser fosforilado no carbono 6, mediado pela enzima exoquinase, formando assim frutose 6-fosfato. A aldolase B, enzima responsável por mediar a frutose 1-fosfato, dará origem a duas trioses, de hidroacetona, fosfato e gliceroldeído, e assim podem seguir três caminhos distintos. O primeiro caminho será a via glicolídica, que vai levar à formação de energia e piruvato. O segundo caminho vai haver uma redução à glicose, que é necessário para sintetizar os lipídios, como os fosfolipídios e triacilglicerol, ou o terceiro caminho, que será para a formação de frutose 1,6-bifosfato, que a partir daí haverá a origem de glicose ou glicogênio. A frutose, então, estabelece várias possibilidades nessa encruzilhada metabólica que os produtos resultantes dessa metabolização auxiliarão na formação de energia a nível celular e na regulação da glicemia. A intolerância hereditária à frutose é caracterizada como um erro nato do metabolismo. É uma doença autossômica recessiva que é ocasionada pela deficiência na enzima frutose 1-fosfato aldolase, ou aldolase B, por conta das mutações no gene ALDOB, que codificada essa enzima. Essa enzima é encontrada principalmente no fígado, mas também pode ser encontrada nos rins e intestino, sendo importantíssima para o metabolismo da frutose. Os sintomas da intolerância hereditária à frutose normalmente surgem na infância, depois do desmame, com a introdução de alimentos que contenham frutose. Foram encontradas mais de 50 mutações no gene ALDOB, e foram classificadas como as possíveis causas da intolerância hereditária à frutose. Em sua grande maioria, essas mutações substituem os aminoácidos dessa enzima, que resultará em uma enzima com defeito em sua função. A mutação mais encontrada em pessoas com diagnóstico de intolerância hereditária à frutose está na substituição do aminoácido alanina pelo prolina, em sua composição 149 do gene ALDOB, e é conhecida como A149P. Com a diminuição da atividade enzimática da aldolase B, que é provocada pela alteração da sua forma tridimensional, impede assim que se ligue a outras enzimas para que ocorra a formação de tetrâmeros, que é essencial para que ocorra o metabolismo da frutose. Assim, se não forem os tetrâmeros, a aldolase B tem sua função reduzida e prejudica o metabolismo da frutose. Além dessa mutação, encontramos outras como A174D e N334K, descobertas mais tarde. Elas também são os tipos mais comuns em pessoas com intolerância hereditária à frutose. Já as mutações do tipo delta-4E4, R59OP, A337V e L256P são as menos comuns. A deficiência da aldolase é caracterizada como um defeito enzimático e diminui a clivagem da frutose, um fosfato, para dihidroxacetona e gliceraldeído, aumentando os níveis de frutose, um fosfato, e diminuem os fósforos inorgânicos intercelular. Vale ressaltar ainda que o aumento dessa substância fará com que ocorra a inibição da enzima frutoquinase, que impede a fosforilação da frutose e acarreta o aumento dos seus níveis sanguíneos. O acúmulo dessa substância inibe também a atividade da enzima glicogênio fosforilase, glicogênio 6-fosfato, e também da frutose 1,6-bifosfato aldolase. É importante citar que o aumento da frutose no sangue fará com que ocorra a captação
ou a fosforilação dessa substância nos músculos e tecido adiposo, que será mediada pela exoquinase. Assim, a frutose 6-fosfato que será gerada será convertida em glicose 6-fosfato e assim poderá ir rumo à via catabólica, a glicolídica, ou na via anabólica, rumo à formação de glicogênio. Porém, a glicose 6-fosfato não pode ir para a corrente sanguínea, já que esses tecidos não têm a enzima glico-6-fosfatase, que é responsável por desfosforilar a glicose e assim deixando-a livre para ultrapassar o tecido e conseguir atingir a circulação sanguínea. O que é frutosemia? Frutosemia também é conhecida como intolerância hereditária à frutose. É uma doença genética de caráter autossômico recessivo. Ela é caracterizada pelo erro inato do metabolismo da frutose, devido à deficiência da enzima aldolase B no fígado, que no caso, essa enzima ela é responsável por metabolizar a frutose, e com a ausência dessa enzima ocorre o acúmulo de frutose no organismo e, consequentemente, irá desencadear problemas no processo de conversão da glicose e transporte de energia. Mecanismo autossômico recessivo. Como eu havia falado anteriormente, é uma doença genética de caráter autossômico recessivo, o que significa que ambos os pais da criança afetada eles carregam uma cópia do gene anormal. O portador ele precisa apresentar a deficiência da enzima aldolase B. Então, se o pai e a mãe apresentam o gene recessivo defeituoso e a criança for portador desse gene recessivo defeituoso, ela irá, consequentemente, desenvolver a doença. Mas se a criança possuir o gene normal, ela não será afetada pela doença. Como funciona a intolerância hereditária à frutose? Os portadores dessa doença, eles desenvolvem aversão a frutas, verduras, legumes e a todos os tipos de alimentos e bebidas doces. Isso acontece ainda nos primeiros meses de vida do indivíduo, ou seja, da criança. Ela começa logo após a introdução alimentar. Então, logo após o desmame, que a criança começa a introduzir seus primeiros alimentos, é que aparecem as primeiras manifestações clínicas dessa patologia. Sintomas. De forma geral, os sintomas da intolerância hereditária à frutose se expressam em bebês logo após o desmame, ocasião em que se inicia a introdução de vários alimentos e sabores na dieta, inclusive a introdução à base de frutose e os seus derivados. É justamente nesse período da introdução alimentar que surge como sintomas uma série de manifestações clínicas no portador, que variam de reação à hipoglicemia rápida, náuseas, vômitos, dor abdominal, insuficiência renal hepática e, se não for tratada, consequentemente, a morte. Bom, o diagnóstico de intolerância hereditária à frutose é feito de forma laboratorial, mas a sua identificação no corpo humano é um pouquinho complexa. Isso porque as suas manifestações clínicas não possuem especificidades. Ela ocorre através de uma detalhada investigação que é focada no histórico clínico do paciente, acompanhado por uma série de exames laboratoriais. Um desses exames é a pesquisa de frutose na urina, que é uma pesquisa que eles fazem na urina da pessoa e, se por acaso encontrarem frutose nela, é sinal de alterações no metabolismo do indivíduo. Também podemos citar a dosagem de fosfato inorgânico sérico e de glicose sanguínea após a infusão intravenosa de substâncias contendo frutose. Ele é realizado através de dosagem, sendo esperado o estímulo à promoção à hipoglicemia. Outra forma de obter um diagnóstico também, é através do dosamento enzimático de biópsia hepática ou intestinal, que é usado para identificar a existência e desempenho da aldolase B, seguido de uma aplicação da técnica de reação em cadeia de polimerase, que irá então avaliar o comparecimento de alelo mutante do gene ALDOB. E por fim, nós temos o teste de hidrogênio expirado. Ele se trata de um medidor de hidrogênio presente no indivíduo após a ingestão de uma carga de frutose, mas essa carga de frutose não é prejudicial. E a confirmação ela vem logo após a comprovação
do alívio dos sintomas assim que a frutose é eliminada da dieta do indivíduo. Bom, e sobre o diagnóstico precoce, nós podemos citar o teste da bochechinha, que ele é capaz de investigar mais de 340 doenças raras, ainda na primeira infância, como diz aqui, e ele é super importante, porque quanto mais cedo a doença for descoberta, melhor, já que o paciente, né, terá um melhor prognóstico se o diagnóstico for dado mais cedo, né, porque ele já vai ter a chance de ter uma dieta boa desde mais cedo. Após a confirmação, né, do diagnóstico da doença, é necessário o tratamento, que é basicamente através da aplicação de uma dieta sem a presença de frutose, sacarose, sorbitol, sem vegetais e também a aplicação intravenosa de glicose e suplementos alimentares multivitamínicos. Isso por conta da carência, né, de vitaminas que fica no corpo devido a essa dieta, né, super limitante, que não pode comer tomar leite, não pode comer iogurte, leite branco. Então, o corpo fica, né, com uma necessidade de proteínas, de vitaminas. É bastante difícil, né, saber distinguir quais alimentos possuem uma certa dose, né, dessas substâncias, justamente porque muitos alimentos do nosso dia a dia contém, né? É daí que surge a importância do acompanhamento nutricional, de preferência por uma equipe já experiente em doenças metabólicas. Então, esse profissional vai te avaliar, vai fazer uma avaliação e vai dizer quais são os alimentos que você pode comer, quais são os alimentos que são proibidos. E vai te dizer, né, que existe uma certa quantidade de frutose que pode ser ingerida diariamente. E vai te dizer quais são os alimentos que possuem frutose que não será prejudicial para você e vai manter o seu metabolismo sob controle. E essa certa quantidade, né, que pode ser ingerida, ela pode até ser mais flexível na adolescência e na vida adulta. Como já dito anteriormente, né, ela tem caráter hereditário. Por isso, é bastante importante que seja realizado um mapeamento genético do paciente e da sua família também. Isso é importante porque é muito mais fácil tratá-la de modo precocemente. Sendo assim, o diagnóstico mais cedo, né, com a utilização de uma boa dieta, pode dar um bom prognóstico ao paciente. Essa dieta super restritiva, né, ela pode acarretar uma baixa concentração de glicose e acidez, né, no sangue, incluindo os fluidos corporais. Isso pode ocasionar crises de hipoglicemia e acidose metabólica, que devem ser tratadas através de infusão de glicose e bicarbonato. E a terapia de manutenção, ela consta em evitar jejuns prolongados e também uma dieta adequada perante episódios de febre, evitando assim uma possível lesão hepática aguda. Então, a intolerância hereditária à frutose é uma doença genética de erro inato do metabolismo, no qual o portador da frutosemia possui uma deficiência na enzima aldolase B, que é a enzima responsável por metabolizar a frutose. E com isso, a frutose se acumula no organismo, gerando problemas no processo de conversão de glicose e transporte de energia. Não há cura para a frutosemia. O único tratamento efetivo é fazendo uma dieta que consiste na eliminação total de alimentos e bebidas que contenham frutose, sacarose e sorbitol durante toda a vida. Caso a quantidade de frutose ingerida seja alta e o diagnóstico seja tardio, a doença pode evoluir de forma crônica, levando ao coma e até mesmo à morte. E com isso, encerramos nossa apresentação. Obrigado por ter assistido até aqui.